dia 15 de fevereiro é lembrado como o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil. Doença que, de acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, atinge anualmente quase 9 mil crianças e adolescentes em todo o nosso país. A estimativa é que, em todo o mundo, em 2030, o câncer infanto-juvenil deve chegar a 600 mil casos, segundo a Organização Mundial da Saúde. A data representa um esforço global para conscientizar a população sobre a doença nessa faixa etária e também expressa o apoio às crianças e adolescentes com a enfermidade. Para falar sobre o assunto, nós recebemos de forma remota a doutora Carolina Iracema, hematologista do Hospital de Câncer Araújo Jorge, que fica aqui em Goiânia. Bem-vinda, doutora Carolina. Muito obrigado por separar um tempinho para falar com a gente aqui na TV Pai Eterno. Obrigada a vocês pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante. Doutora Carolina, eu começo falando sobre a realidade do câncer, enquanto uma tradição dos nossos pais, dos nossos avós, tinham até medo de pronunciar a palavra que denomina a enfermidade, a doença, né? Eu me lembro que quando morava no interior, os mais velhos falavam assim, olha, fulano fez tratamento, descobriu que está com aquela doença. Hoje o câncer, ele ainda é uma realidade, um tabu, que não tem cura, não tem solução? Muito pelo contrário. Ao receber o diagnóstico de câncer, em geral, a criança tem em torno de 70% de chance de cura. Dependendo do estágio da doença, do tipo de doença, às vezes 100% de cura. Então, ter câncer não é dizer que alguém ou que a criança vai morrer. Pelo contrário. É isso. Eu acho que isso é importante a gente destacar, até para começar a falar sobre o câncer nas diversas realidades da vida humana. Porque, para muitas pessoas, o câncer seria uma realidade talvez mais tangível para pessoas com meia idade ou pessoas mais velhas. Desde quando se tomou consciência de que era preciso também ter uma atenção para com a realidade infantil, os adolescentes, que também podem receber esse diagnóstico? O câncer, ele é a principal causa de mortalidade da criança por doença. A criança, quando morre, geralmente é por acidente, alguma outra coisa. Quando a gente fala de doença, o câncer no mundo é a principal causa de mortalidade na infância, né, de 0 a 18 anos. Então, é uma doença que, apesar de ser rara, que apesar de ter cura, traz muita mortalidade. E a gente foi descobrindo isso lá pela década de 60, 70, porque antes as crianças morriam, a gente não sabia por quê. Mas aí, desde essa época, a gente começou a entender que existe câncer na infância e que a gente consegue tratar e curar as crianças. Então, é uma doença que tem tratamento há muito pouco tempo. Perfeito. E quais são, assim, os principais, digamos, sintomas, nós poderíamos dizer, para os pais buscarem fazer um cuidado mais amplo, mais próximo da saúde de seus filhos, uma vez que nessa idade, quem conduz a criança ou adolescente a fazer um tratamento ou a descobrir essa enfermidade são seus pais os responsáveis, né? Existe algum sinal, existe algum cuidado que precisa se tomar para se chegar a esse prognóstico, doutora? Sempre que a criança está com algum sintoma, alguma coisa de diferente que esteja persistente, a família deve levar a criança à consulta com a pediatra. Não necessariamente numa consulta de pronto-socorro, de urgência, mas uma consulta de pediatra regular, aquela consulta que vai ser demorada, que o pediatra vai avaliar muito bem a criança, vai examinar, conversar, se necessário pedir exames. E quando tem algum sintoma persistente na criança, a gente tem que ver se pode ser qualquer doença, não necessariamente o câncer. Mas pensando em câncer, se a criança está com uma febre que está passando de 5 dias, se a criança tem algum caroço que está crescendo e não melhora sozinho, se a criança está cheia de mancha no corpo, que não tem relação com queda, pancada,
Se a criança começou a ficar pálida e não está melhorando, mesmo o médico às vezes fala, é uma anemia por deficiência de ferro, aí deu ferro, mesmo assim não melhora. Isso está errado, é uma persistência de um sintoma. Então tem que investigar. Toda criança que está tossindo sem parar, tem que investigar. Dor abdominal, caroço dentro da barriga, xixi com sangue, que esteja persistindo. É diferente de um xixi que foi um dia, parou. Ou estava com xixi no sangue, foi no médico, falou que era infecção de urina, tomou antibiótico, melhorou, nunca mais voltou. Isso não é persistência. Agora, seu filho está com sangue no xixi, fez o diagnóstico de infecção de urina, usou antibiótico, mesmo assim não melhorou, isso é um sintoma persistente, então tem que ser investigado. E é mais ou menos assim. Certo. E diante desse momento aí que vocês estão buscando se unir enquanto instituição, profissionais, para dar uma visibilidade dessa luta contra o câncer infantil, a senhora tem observado uma maior conscientização desde que essa data começou a ser celebrada, desde que essa data veio à baila nas celebrações e principalmente nesses dias especiais de cuidado para com a saúde? Eu acredito que essas datas são muito importantes, sim, porque a gente tem muita oportunidade de visibilidade. Fora dessas datas, a gente não fala sobre isso. E no mês próximo dessas datas, né, a gente tem hoje, que é o Dia Internacional, e tem em novembro o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. A gente fala muito, Instagram, vários veículos de imprensa, e eu acho que isso faz diferença, sim. Que tanto para os familiares, quanto para os profissionais de saúde que têm contato com isso também, que a gente também tem que orientar os profissionais de saúde. Eles também têm que pensar em câncer, né? Não adianta nada você levar seu filho para um pediatra que não sabe que câncer em criança existe. Então, essa orientação com o profissional de saúde também existe e também ajuda muito a gente ter essas datas para que a gente possa divulgar entre eles também. Hoje, a senhora trabalha num hospital que é referência, principalmente aqui para nós da região centro-oeste do país, que é o Hospital de Câncer Araújo Jorge. Como é feito o tratamento? Existem muitas crianças que procuram o hospital hoje para fazerem esse tratamento. Como é que é feita essa triagem pelo hospital onde a senhora trabalha? O Hospital Araújo Jorge é o único hospital que tem pediatria, né, que trata criança com câncer pelo SUS no estado de Goiás. Então, a gente é a única, digamos, a única opção. Além de tratar pelo SUS, a gente trata também particular convênios. Quando o paciente vem encaminhado pelo SUS, ele precisa que exista uma regulação, né? O município deles precisam fazer o link com o município de Goiânia que encaminha para a gente o paciente. Na suspeita, pode já solicitar esse encaminhamento e que a gente mesmo já faz a avaliação para confirmar ou não o diagnóstico de câncer. A gente gosta de quanto antes receber o paciente, quanto mais rápido chegar o paciente, para a gente melhor, porque a gente já consegue fazer uma avaliação mais rápida se é ou não câncer e já iniciar o tratamento imediatamente quando for o caso. Agora, convênio particular, o paciente agenda consulta, não tem essa questão de triagem, né? Mas pelo SUS, a gente, não posso dizer infelizmente, mas a gente precisa ter uma organização, né? Para a questão de receber e tudo. Então, sempre vem nesse fluxo. O município solicita para o município de Goiânia que agenda a consulta aqui conosco. E quanto à questão de vaga de consulta, aqui a gente tem muitas vagas. Se depender da quantidade de vaga que a gente disponibiliza por dia, nenhuma criança com suspeita de câncer fica sem atendimento. Entendi. Doutora, hoje muitas pessoas sofrem ainda pelo desconhecimento, talvez mais do que pelo câncer em si, não é mesmo? Isso. O medo de ter câncer, às vezes atrapalha a pessoa, por exemplo, a ir procurar um médico para saber se realmente é. Às vezes o medo atrapalha a pessoa que já sabe que tem câncer de iniciar o tratamento. E ao contrário, né? Se a pessoa está com câncer e fizer um diagnóstico precoce, iniciar o tratamento precocemente, esse tratamento vai ter muito mais efetividade, a chance de cura vai ser muito maior. Então, a gente tem que enfrentar mesmo, quando o câncer vem, enfrentar com rapidez, que esse é o melhor caminho.
Doutora Carolina Iracema, hematologista do Hospital de Câncer Araújo Jorge, que fica aqui em Goiânia, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa programação e que nesse Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil nós possamos dar ainda mais visibilidade a esta realidade tão importante e também, ao mesmo tempo, o cuidado com a vida é tão bonito para com os profissionais, os espaços, assim como esse lugar onde a senhora trabalha e principalmente a missão que a senhora desenvolve. Um forte abraço. Abraço. E só para finalizar, queria agradecer a oportunidade e quem puder ajudar, uma forma que pode nos ajudar é vindo doar sangue aqui no Hospital Araújo Jorge. A gente está com muita criança precisando de sangue, não só crianças como os adultos. E quem puder vir doar, a gente tem um banco de sangue aqui dentro. Todo mundo é muito bem-vindo e vai ajudar imensamente. Tá certo. Forte abraço, doutora.